Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas números 4.098 de 29/3/2021 e a 4.099 de 30/3/2021. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ordem do dia, projeto de lei número 12/2021, que autoriza em caráter excepcional e temporário a disponibilização e cedência de servidores contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo. Saúde e Meio Ambiente no aguardo. Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de lei número 13/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação com o município de Pinto Bandeira para o fim de realizar obras de manutenção nas estradas que ligam os municípios e dar outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo. Obras, Serviços Públicos e Trânsito no aguardo. Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Projeto de resolução número 11/2021, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça contrário. Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social, esgotado prazo regimental. Jurídico contrário. Emenda modificativa número 02/2021, Constituição e Justiça no aguardo. Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social no aguardo. Jurídico favorável. No aguardo dos pareceres da emenda modificativa número 02/2021, o projeto está em terceira ou passa para a terceira discussão. Projeto de resolução número 16/2021, que altera a resolução número 540, de 4 de novembro de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. Pareceres: Comissão Especial, esgotado prazo regimental. Jurídico favorável com ressalvas e conforme solicitado pelo autor e acordado com os demais vereadores, este projeto será discutido e votado a partir do dia 20 de abril. Permanece em terceira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 23,
2021, que institui o Dia Municipal em memória às vítimas do Covid-19. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, servidores da casa, imprensa aqui presente, cidadãos que nos acompanham. Então, trago para a primeira discussão esse projeto, o 23/2021, que institui o Dia em memória às vítimas da Covid-19. É um projeto, texto extremamente simples. Ele não entrará no calendário oficial. Até estava lendo o parecer da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Em nenhum momento o projeto diz que ele fará parte do calendário oficial. E será uma data instituída, algo simbólico. Sabemos que é um momento difícil, sabemos que a pandemia não tem um prazo para terminar, mas aprendemos muitas coisas com elas. Coisas muito simples, questões corriqueiras do dia a dia que nunca demos valor ou menor importância, como um simples aperto de mão, um abraço, uma roda de chimarrão, entre outras tantas coisas. Muitas vidas partiram, outras partirão. Sabemos que é ordem natural do nosso processo, enquanto ser humano, a nossa vinda, a nossa ida. Porém, a história, ela tem como prerrogativa, como objeto, lembrar a memória, para que as coisas não caiam no esquecimento. E boa parte das coisas que acontecem, dos fatos, eles têm um contexto, eles têm uma origem, eles têm um motivo. E quando eu pensei em apresentar este projeto, é uma singela homenagem. Claro, cada familiar que perdeu seu ente querido vai lembrar, infelizmente, porque temos duas datas muito simbólicas e que fazem parte de um lado oposto. A data da nossa vida, quando começa, e a data da partida. Os familiares lembrarão, mas o fato, tudo isso que vem acontecendo, uma pandemia, uma praga secular, que dá para se dizer assim, é algo que essa geração jamais imaginou que tivera, que pudera vivenciar. Estamos, sim, diante de um fato histórico, triste, muito triste, mas, acima de tudo, é uma forma de lembrar a sociedade da importância de não esquecer o que aconteceu. Sabemos que é triste e tem outras datas que nos machucam, que nos atordoam, mas a história tem disso. A história é forte. E na maior parte das vezes, a historiografia foi datada pelos vencedores e não pelos vencidos. Não falo aqui de uma guerra, de uma batalha, mas cito como narrativa para elucidar a minha justificativa perante esse projeto. Porque, passado isso, ficará na lembrança apenas dos familiares, dos amigos, das pessoas que tinham um contato. E é uma singela, simples, simbólica homenagem para a sociedade parar, pensar e refletir como ela agiu, como ela vai agir, e olhar para trás, ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de sensibilidade, empatia. Boa parte das coisas que estão acontecendo,
elas não vêm única e exclusiva da Covid-19. Ela vem das ações humanas, onde que, quando não há um governo que luta por vidas, prevalece os óbitos. É triste apresentar isso, mas não só pelas memórias dos que partiram, mas que sirva como uma lição, como aprendizado, de que nós, seres humanos, somos frágeis, passageiros, e que precisamos, sim, tentar buscar datas como essas para reflexão e aprendizado. Finalizando, senhor presidente, gostaria então de pedir, sei que já está um tempinho tramitando pela casa, todos os vereadores já fizeram a leitura do projeto, eu gostaria de solicitar regime de urgência para votação, independente da aprovação ou não, para, se caso for aprovado, para dar tempo ao Legislativo colocar em prática. Posso usar o espaço de liderança, Roqui? Espaço de liderança, então? Espaço de liderança, o vereador Juliano Balgarten. Por que eu peço urgência desse projeto? Eu peço urgência para todo o tempo que, se aprovado o projeto for, ir ao nosso prefeito, o nosso prefeito sancionar a lei. Sei que tem sido duro para todos. A doutora Eleonora falava ontem que ninguém quer a pandemia. Realmente ninguém quer. É duro. Todos nós aqui sabemos de, no mínimo, uma pessoa que partiu por conta disso. E eu trouxe dados de uma pesquisa que mostra que cada 100 pessoas, 1 a 5 pessoas que partiram, nós conhecemos. Ou vamos conhecer. Então, são vidas marcadas, muitas vezes, pela irresponsabilidade de atos do governo, independente de qual esfera for. Não estou citando Pedro, Paulo, João e a Maria, mas as falhas notórias que o ser humano carrega, e sim a própria derrocada de sistemas, mazelas da política estrutural, a política que faltou, da própria cultura que regeu, que nos permeou na nossa educação, na nossa vivência enquanto sociedade. Então, são fatos tristes, mas mais do que, cito mais uma vez, mais do que lembrar das vítimas que partiram, lembrarmos um fato histórico triste, onde que muitas vidas perderam, se foram, há muita dor, há superação, e fica como a reflexão, há algo que marcou, que causou profundas chagas em todos nós, e expôs todas as mazelas sociais causadas por uma pandemia. Desde a questão simples, que é corriqueira de um prato de comida que falta, tendo um agravamento, endossando por conta de falta de políticas públicas. E eu falo muito na memória porque, sim, parte da minha formação, daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, e nós precisamos. Por que se construiu o Museu do Holocausto? Por que se construiu o Museu do Holocausto? Por mais que tenham sido acometidos, porque tenha acontecido diversas barbáries contra a vida humana, experimentos, desprezo pela vida, soberba, o museu está lá e serve para lembrar para não esquecer. Quem lembra, aprende. E a história vem com isso. Olhar o passado, tentar compreender e tentar buscar errar o menos possível para conseguir produzir melhores coisas para uma futura geração e o melhor bem-estar que hoje vivemos. Então, diante disso, eu peço que os vereadores avaliem. Eu sei que são posições distintas e respeito a opinião de cada um, dependendo se for ou não for aprovado o projeto, mas eu quero aqui deixar esse registro. Pensem, reflitem sobre a sua possibilidade de seu voto. É algo extremamente simbólico, mas talvez para quem está aqui votando hoje e que votará contra, pode não parecer nada,
mas para aquelas 91 famílias que perderam seu ente, não vai trazer eles de volta, mas vai ter um pouquinho de esperança que a humanidade está viva dentro de cada nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Bem rapidinho, senhor presidente. Parabéns, Juliano. Eu acho que é uma lembrança, sim. Até muitos de nós podemos pensar, se ninguém for responsabilizado por deixar de fazer algo para proteger ou para inibir, que fique sim para a história. No momento em que nós vivemos, num momento de alta tecnologia, onde a tecnologia prospera em todos os ambientes, onde nós temos cientistas renomeados, e acontece hoje algo que aconteceu exatamente há 102 anos atrás, em 1918. Se repete algo muito parecido e do qual que nós, populações que se achamos muito superiores a uns aos outros, muitas vezes, somos tão pequenos para algo que é invisível. Invisível para todos nós, doutora Leonora, doutor Tiago, que está lidando no dia a dia. Acabo de saber que tenho amigos que eu trabalho perante as comunidades aqui de Farroupilha, presidente, que são presidente, que tocam, que fazem trabalho voluntário, e que, por coincidência, nesse momento tem dois, um do São Vicente, que foi, e um atual do São José, que está nessa situação em extremo mal-estar para a família, porque eles, nesse momento, eu acho que estão entubados, enfim, não estão sentindo o momento. Mas para todos nós, sim, é algo muito duro, muito difícil de conviver, mas com algo invisível que nós não enxergamos. Mas quero relembrar, isso aconteceu há 100 anos atrás, se repete, e veio mais ou menos muito parecido com a mesma mortalidade, ou seja, nós não somos invencível por algo invisível. Aliás, nós somos, nesse momento, estamos sendo invencível por algo invisível. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, a nossa imprensa, as pessoas que nos assistem das suas casas, dos seus locais de trabalho. Vereador Juliano, eu acho o projeto bastante oportuno, o momento de se fazer a apresentação, e não é para criar uma data para se fazer, vamos assim, colocar no calendário oficial do município. Eu vi que tem o parecer favorável do jurídico, o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e o parecer contrário da Comissão de Saúde, né? Mas o que eu quero comentar sobre isso? Nesse momento de uma pandemia, vamos dizer assim, de abrangência mundial, é um momento de reflexão também, né? A gente tem o Dia Internacional da Mulher. E em 1908 a 1911, em função das lutas das mulheres, enfim, tudo que aconteceu, foram queimadas dentro de uma fábrica, porque eram impedidas de sair lá de dentro para não perder tempo.
e quando pegou fogo a fábrica não puderam sair do seu local de trabalho e morreram queimadas. Surgiu então o Dia Internacional da Mulher, entre outras lutas, essa foi uma. Em Farroupilha se criou o Dia Municipal da Mulher, o Dia da Mulher Farroupilhense, que é 18 de março, mesmo tendo uma data de 8 de março, que é uma data internacional, se criou uma data em Farroupilha. Eu era vereador, aprovamos aqui. O memorial ao Dia do Holocausto também foi em função do nazismo. Temos aí a Marcha das Margaridas, em homenagem a Margarida Alves, que morreu na Paraíba em 1983, quando lutava pela defesa das mulheres trabalhadoras rurais. E a gente tem a pandemia, que talvez seja a mais séria de toda a história do universo. Então, eu não vejo problema da gente ter aqui em Farroupilha o dia 4 de março como um dia... É 4 de março, né? 4 de maio, desculpa. A gente ter um dia que possa se lembrar desse fato, né, que, como a peste negra, como tantas outras pestes que vieram, que assolaram a humanidade, e sabiamente a ciência conseguiu superar, embora depois de muitas perdas, mas eu acho que é homenagear também os cientistas, homenagear a pesquisa, homenagear a ciência, né, que sempre se mostrou capaz de superar, vou usar um termo talvez que não vá agradar muita gente, mas superar crendices. Eu falava hoje com uma pessoa e a pessoa me diz o seguinte: o meu irmão está entubado na UTI. E foi o que mais fez tratamento de cloroquina, ivermectina, não sei o quê, e está na UTI entubado. Não tem, a gente tem que seguir a ciência. Então, eu acho que também é homenagear a ciência, a pesquisa, né? E principalmente homenagear os familiares, as pessoas que partiram, e lembrar como um dia de consciência também. Então, eu voto a favor, acho que não prejudica em nada, mesmo tendo as comemorações de Dia de Finados. O Dia de Finados normalmente se comemora uma morte natural, que é aquele processo que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Infelizmente, às vezes o processo não é esse. E nesse caso da pandemia, não é o mesmo processo, porque as pessoas... vamos pegar um exemplo do senador da República, Major Olímpio. Um homem aparentemente muito bem preparado, um cara formado em jornalismo, formado em história, formado em direito, formado em educação física, não história, educação física, dando entrevista, se posicionando, ali a pouco está na UTI, daí a pouco está morto. Então, esse é o problema da pandemia, é a incerteza de tudo. Você não sabe como é que vai estar amanhã. Então, eu acho que sempre é um momento de fazer uma reflexão. Por isso que nós vamos votar favorável, respeitamos a opinião de quem, caso pensar contrário, mas eu acho que é o momento da gente fazer essa reflexão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Severino. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Caleb Coelho. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de manifestar, na qualidade de pessoa que perdeu 3 familiares nesse assunto, quando o vereador Juliano propõe essa situação, ele não está representando as pessoas na totalidade que perderam, porque eu me sinto ofendido com essa data. E preciso até me segurar para não... O meu voto vai ser contra. Obrigado, vereador Caleb. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Nem um vereador gostaria mais de se manifestar? Tendo em vista que nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Juliano Baumgarten. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão com respeito à aprovação do projeto de lei do Legislativo número 23/19
2021, que institui o Dia Mundial em memória às vítimas do Covid-19. Perdoe-me, o senhor tem razão. Que institui o Dia Municipal em memória às vítimas do Covid-19. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Reprovado pelas bancadas do PP, MDB, PL e Rede. Portanto, este projeto foi rejeitado. Projeto de lei do Legislativo número 24/2021, que dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal. Pareceres: Constituição e Justiça, favorável. Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social, no aguardo. Jurídico, favorável. Permanece no aguardo do parecer da Educação para discussão. Projeto de lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça, no aguardo. Saúde e Meio Ambiente, contrário. Jurídico, favorável com ressalvas. Permanece no aguardo do parecer da CCJ para discussão. Projeto de resolução número 26/2021, que institui a consulta pública, mecanismo virtual de participação popular na tramitação das proposições legislativas da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Pareceres: Constituição e Justiça, no aguardo. Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social, no aguardo. Jurídico, no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.